Olá, Júlio. Olá. Cá estamos no Amoré, formato longo, inédito. Não se esqueçam, isto não é um compacto. Nós podíamos ter esta promoção. Isto não é um compacto. É um programa que nós fazemos sempre inédito para o fim de semana, para termos mais tempo. Mas há gente que pensa que é um compacto. Ainda há gente que pensa que é um compacto, é verdade. Tem piada. A mim o que me acontece é ao contrário. Há pessoas que pensam que o programa é só ao fim de semana. Não. Há pessoas que não conhecem o programa durante a semana, o que aliás tem toda a lógica, não é? Porque o programa, tanto quanto eu sei, à semana tem horários certinhos, não é? E, portanto, se a pessoa não ouve àquela hora, não ouve, ponto final, não é? E há pessoas que ficam muito admirados. Quando eu digo, o longo, e eles dizem o longo, mas porquê o longo? E eu digo, não, porque durante a semana as coisas, isso não sabia, ainda hoje. Temos vários públicos, é o que é. O que também é verdade. É. Neste programa longo, com mais tempo para eventuais reflexões e até desvios, algo que nós gostamos muito de fazer aqui no Amoré, hoje falamos dos novos dilemas dos casais. A vida a dois é diferente hoje em dia, não é? Provavelmente homens e mulheres são diferentes. Muitas mudanças ocorreram nestes últimos 40 anos, para o bem e para o mal. Eu diria que, no caso das mulheres, houve muitas mudanças positivas. Seguramente. Não é? Concorda comigo? Seguramente. Saímos de casa, começámos não a trabalhar. Quer dizer que não tenha havido momentos na minha vida em que eu não tenha achado esta coisa da igualdade não tem só vantagens. Ainda bem que se permite não dizer é? isso. Claro que me permito. Agora, em abstrato, só vejo vantagens. Claro. A verdade é Para além de outra coisa, desculpe. Diga. Porque depois vamos esquecer. Atenção, quando estamos a falar de casais, como é evidente, puxa-nos a linguinha para falar de casais heterossexuais. Nos casais homossexuais, hoje a vida também é muito mais pressionante, embora a outros níveis muito mais gratificante, diga-se passar, não é? A nível, por exemplo, do reconhecimento dos seus direitos, mas em termos daquilo que é o stress do cotidiano, etc., é evidente que isso se aplica aos homossexuais como aos heterossexuais. A verdade é que vão difíceis os tempos para a nossa conjugalidade, porque, não sei, provavelmente antes as mulheres moldavam-se muito mais, que remédio. Resignavam-se muito mais. Isso, está a ver como você foi direitinho ao verbo resignar? Claro. Hoje em dia elas foram conquistando, as que felizmente conseguiram, foram conquistando o seu espaço e já não abdicam desse espaço, da sua autonomia. E, portanto, temos aqui conflitos vários, de vários interesses, não é, Júlio? E outros que não estão aqui, pronto. E antes que eu me esqueça, que seria de enorme má educação, nós estamos a basear-nos numa entrevista ao Dr. Manuel Peixoto, que é hoje em dia o presidente da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e terapeuta familiar, quer dizer, esta é de lá para ali, não é? Pronto. Que foi entrevistado e que se referiu a algumas das questões que neste momento lhe parecem mais importantes, digamos assim, no relacionamento, neste caso heterossexual, que, como é evidente, acaba por ser mais rico, precisamente, mais rico em termos de análise dos problemas, precisamente por aquilo que a Inês disse, não é? É que o estatuto das mulheres mudou muito, logo, a relação heterossexual, evidentemente, teve que se adaptar. Será verdade que muitas vezes caímos, como se diz no artigo, cair constantemente em relacionamentos destrutivos? Bom, há uma espécie de magnetismo que nos empurra. Tem razão. Sim. De vez em quando as pessoas dizem-me no consultório, olha, as mulheres dizem-me, eu parece que os atraio. Mas se repararam, não é? Nunca já ouviu isso? Claro, e não foi no consultório, foi no café, em todo lado. Em todo lado. Mas repara que o artigo / entrevista começa com uma afirmação de uma mulher que diz que já partilhou o seu espaço com 3 homens e agora estou a citar, de personalidades completamente distintas. Acabei de citar, mas o desfecho foi sempre o mesmo. E agora vou citar de novo. Ela diz: grande parte do encantamento vai-se embora. Apercebo novos defeitos e a disponibilidade um para o outro diminui substancialmente. Se eu tivesse lido isto sem dizer que era uma mulher e perguntasse, a maior parte dos ouvintes pensava que era um homem.
E, portanto, aqui não se põe a questão do tal padrão que nos põe a nós psis sempre com a pulga atrás da orelha. Porque quando há um padrão, o que é comum no padrão? Somos nós. E, portanto, é difícil acreditar. É bom. Sabe-nos bem. Não nos leva a lado nenhum. Sabe-nos bem acreditar que é só azar. Mas é difícil acreditar que seja só azar. Quer dizer, os outros vão mudando e somos sempre nós. Aqui eram homens com personalidades diferentes, portanto o padrão não é eles são todos iguais, mas esta mulher o que diz é o encantamento vai-se esvaindo, ela vai ficando atenta a novos defeitos, eu arriscar-me a dizer, e a antigos defeitos que na fase de encantamento não discerniu, não é? E a disponibilidade vai diminuindo. E agora o que é que dizem dela? Só para acabar. Independente, segura e confiante, capaz de organizar a sua vida sozinha e que não quer abdicar do seu espaço. Esse somatório de defeitos não pode começar a ser um grande problema? É que depois só vemos defeitos, não é? Bom, articule as duas coisas. Ou até, pronto, para a minha velha cabeça, para ser mais simples. Veja a última parte da frase. Não quer abdicar do seu espaço. Pronto. Se há alguém que não quer abdicar do seu espaço, passa à fase do encantamento e começa a descobrir o outro como ele realmente é, e neste caso é mesmo o outro porque é um homem, se há algo que é inevitável, porque isto acontece a toda a gente. Nós estamos com a vista truba e depois o outro vai ficando mais nítido. Pronto. Isto acontece a todos numa relação que se prolonga no tempo. Mas se alguém está, até inconscientemente, a começar a sentir-se engaiolado, e neste caso engaiolada, a ter nostalgia de espaço físico e psíquico, isto não é apenas uma questão de metros quadrados. Ou se quiser, podemos dizer que são metros quadrados, mas dentro dos neurónios também, o que é difícil de encaixar. Não é? Portanto, também espaço psíquico. É natural que isto seja um cocktail explosivo. Ou seja, por um lado a pessoa começa a ter saudades dos seus espaços e, por outro lado, nota os defeitos no outro. É natural que, mesmo que não o queira fazer, que mesmo que pretenda ser extraordinariamente justa, tenha tendência para os aumentar. Porquê? Porque, no fundo, há uma parte dela que já está em plano inclinado para a próxima ruptura, para voltar aos seus espaços. Aparentemente, esta mulher, que tem 47 anos, não está muito virada para voltar a experimentar, partilhar espaço físico desta maneira. Não é? Isso retira-nos a esperança, não é? Não. Acha que não? Não. Ela pode ser feliz, por exemplo, ela na sua casa e ele na dele. Então são os novos formatos da esperança. Nem mais. Se for base... Cuidado! A sua dúvida tem toda a legitimidade. Se for exclusivamente uma questão de espaço físico. Agora suponha que ela tem o seu apartamento e ele tem o seu apartamento. Mas que ele, como dizem os anglo-saxónicos, is all over the place. Telefona-lhe logo de manhã, telefona à hora do almoço, quer ir almoçar com ela, vai buscá-la ao emprego, etc, etc. Isto pode ser, na mesma, insustentável. Suponha que ele suporta muito mal que ela tenha gostos diferentes, interesses culturais diferentes, portanto, a nível psicológico. Isto também pode dar mal, estando, no entanto, cada um no seu apartamento, também, no seu extremo da cidade, não é? Sim, sem dúvida. Mas que, hoje em dia, de facto, as mulheres querem muito mais ter o seu espaço, não há dúvida, não é? O trabalho em demasia de ambos entra como fator de conflito e de eventual choque? Querida, eu diria que o mais habitual é que seja de forma indireta. Por isso é que eu hesitei. Porque pode ser de forma direta. Mas o mais habitual é ser de forma indireta, quer dizer, o ritmo nem é só do trabalho, mas também do trabalho. É de tal maneira acelerado. As pessoas andam de tal forma exaustas. E olha que eu não digo exausto no meu registro honestamente histérico. As pessoas,
algumas que me aparecem, eu diria que não poucas, estão mesmo exaustas. Algumas psicologicamente, muitas psicológica e fisicamente. E se as pessoas estão assim, o que muitas vezes me dizem é, exagerando, com um sorriso até dorido, mas o que me dizem é, eu estou numa tal pilha de nervos, estou tão tenso ou tão tensa, que às vezes até dizerem bom dia me põe pronto para discutir. E é verdade, Inês. Nós às vezes estamos tão iriçados, que a menor frase, o sorriso menos dúbio que se pode imaginar é interpretado de mil maneiras. A pergunta mais inocente parece uma forma de controle. E no fundo é assim, nós já nem sequer sabemos porque é que foi a zanga. Porque na realidade o que nós Qualquer motivo era válido para aquilo que nós queríamos, que era fazer ferida, não é? Mas queríamos da forma mais perigosa de todas, querida, que é inconscientemente. Porque se a Inês está atrás do armário ou do arbusto, cheinha de vontade de lhe acertar o passo, isso é uma coisa. Por qualquer razão, que aconteceu no dia anterior ou há 2 anos. Mas a Inês está-lhe com uma sede. Desculpa, à moda do Porto, está-lhe com uma sede do caralho. Isso é uma coisa. Mas é muito mais perigoso quando a Inês não lhe passa pela cabeça que esteja com vontade de fazer o quê? Não é de lhe acertar o passo. É de drenar a sua irritabilidade. E de descarregar em cima de alguém. Aliás, nós aqui estamos a falar do casal, mas isto pode acontecer com os amigos, com os filhos, com os colegas do trabalho, tudo. Com os subordinados, etc. Normalmente não acontece com os patrões, até um certo ponto. De vez em quando um tipo é despedido porque passa-se completamente dos carretos e diz ao chefe tudo o que lhe quis dizer durante 10 anos. Não é? Pronto, mas aqui é no casal. E, portanto, a Inês pode estar de tal forma, sei lá, que, desculpe se o quadro é demasiado clássico, não é? A Inês chegou, vamos matizá-lo, a Inês chegou mais cedo a casa e começou a adiantar o jantar. E ele, portanto, eu já estou a dizer adiantar, que é a partir do princípio que ele até ajuda. Que é o verbo que nós, homens, utilizamos. Que ele ajuda, em vez de partilhar. E ele agora entra e quando lhe vai dar o beijo, olha para a Sertã, ou para onde a Inês Para a quiser, Sertã. ou se quiser para o micro-ondas, e diz, são filetes. E de repente a Inês ouve-se a si mesma a dizer, porquê? Não era isto que querias? Porquê é que não disseste? Sabes a que hora cheguei? E as pessoas depois dizem-me, Soutor, eu tenho a perfeita noção que a reação foi completamente desadequada. Não sei o que me deu. E ao fim de 10 minutos, as pessoas já sabem o que é que lhe deu. O que é que lhes deu. É que estavam autenticamente à beira de rebentar. O que é que foi o gatilho? Foi, são filetes. Se eventualmente ele ou ela diz, estás vestida de verde, também serve. Percebe? Seja o que for. A intimidade também dá lugar a essa irritabilidade. Querida, depois há outra coisa que nós não podemos iludir, que nem é só do casal. Nós, quantas vezes já o repetimos aqui em relação às famílias? Porque é que de vez em quando eu vou buscar a lenda dos Machados e digo que o meu bisavô dizia encantadora família, desesperadora família? Porque é na família que os afetos em geral são mais violentos. Claro. Mas não são só os bons. As zangas familiares também são homéricas. Ora, no casal, a Inês, suponhamos, e olha que isto, julga que eu não ouço, a Inês sai do emprego e de repente apercebe-se que está com os nervos em franja. Há pessoas que lhe dirão hoje em dia, eu passei pelo café, ou há pessoas que lhe dirão que metem uma pastilha. E há outros que lhe dirão, eu passei pelo café e bebi um fino. Ou um copo de vinho ou qualquer coisa e fiquei ali meia hora sozinho ou sozinha, repara, a acalmar. Porque pressentem que estão de tal maneira tensos que ao chegar a casa uma pequena faísca pode dar um enorme incêndio.
Bom, ter essa consciência já, Já é melhor. já é melhor, não é? Já é melhor. Não estou a dizer que seja melhor ir beber um copo ou outro, não é? Não, Pronto. mas É melhor, por exemplo, dizer ao outro isso. O que nem sempre é fácil, não é? bom, vamos pensar que entre beber o tal copo, por exemplo, de vinho que faz bem ao coração e armar uma discussão. Não, o que eu estou a dizer é assim. eh, Ir beber um copo deve ser feito por prazer e Ah, não por e não por terapêutica. alienação, Percebe? sim, sim, Não sim. é? Não para evitar estrilhar. O evitar deve ser construído à base de quê? Chegar a casa e dizer assim: tu sabes de uma coisa? Eu estou de tal maneira que só me apetece explodir. Desculpa, eventualmente, se eu não estiver próprio para consumo. Foi por causa disto, daquilo e daquilo outro. Percebe? Sim. Porque isto imediatamente dá ao outro a segurança de que, a acontecer o início de qualquer coisa, não é contra ele. Já lhe foi explicado. Que é um efeito colateral, não é? Que é uma coisa, infelizmente, nos nossos dias. Os danos colaterais dá para tudo, não é? Para matar não sei quantos civis, para as crianças que aparecem também num bombardeamento que teoricamente era muito específico, etc, etc. Mas são danos colaterais da maneira como aquela pessoa está. E se o outro não se sente ameaçado, em geral, claro que isto depende da qualidade da relação, Inês. Se a relação é boa, o outro é compreensível e é até capaz de dizer: olha, vai-te, mas é meter num banho quente, relaxa, pronto. Ou eventualmente até ter sugestões mais, enfim, mais tentadoras para o casal. Pronto. Que em teoria, pelo menos, também devem relaxar. Depois, o Dr. Manuel Peixoto refere-se aqui, desde logo, a uma coisa muito curiosa. Porque também, em princípio, esperaríamos que viesse à cabeça relativa aos homens. O medo que as mulheres têm de se entregar. Eu não sabia, têm. Pois têm, mas para quem faz consultório há 40 anos, como eu, isto é uma frase clássica dita sobre os homens. Claro, daí o meu espanto, não Não é? se entregam e mais isto, e mais aquilo e tal e tal e tal. Bom, mas o que acontece é que o Soutor diz que criar um vínculo implica poder perdê-lo. E, portanto, o medo não está em criar o vínculo, mas sim em perdê-lo, e muitas vezes as pessoas vivem uma ambivalência. Eu quero, mas tenho receio. O que eu acho é que aqui é para os dois sexos. E acho que é uma situação que se tem agravado na nossa sociedade. As pessoas, os homens e as mulheres, têm cada vez mais medo da intimidade. De se abrirem, do outro ficar a conhecer, entre aspas, as suas fraquezas, porque às vezes não são fraquezas, é pura e simplesmente a sua intimidade, não é? E têm muito medo de ser deixadas, é verdade. Sabe porquê? Porque antigamente tínhamos ideia que essa intimidade seria partilhada uma, duas vezes, não é? A questão é que hoje em dia nós partimos para essa partilha pensando que vai ser, não é? E depois assistimos a várias tentativas. E às tantas já pensamos, eu não sei se quero partilhar a minha intimidade outra vez. É verdade. É verdade. Se quiser, isto é um Estamos a prolongamento. lidar com o fracasso, no fundo, não é? Pronto. Se quiser, isto é um prolongamento do caso desta mulher de 47 anos que é citada. Há bocado estávamos a falar a um nível mais superficial. Estamos a falar de partilhar espaço, primeiro físico, é o nível mais superficial, depois psicológico. Mas partilhar este espaço psicológico vai desaguar imediatamente na partilha da intimidade. O que, aliás, como penso que concorda comigo, não tem necessariamente que ver com o sexo. Não, nem é o sexo, não é? Aí está. Mas Pode aí, ser também, pode ser. pode, mas aí está outra armadilha. Não tanto, penso eu, para a sua geração. Mas a minha geração foi ensinada de uma forma implícita, e às vezes explícita, que o que é intimidade é praticar sexo com alguém, é estar nu com alguém. E essa é uma forma de intimidade, mas há intimidades muito mais profundas. É a intimidade que, se quiser, a nível sexual, permite
confiarmos absolutamente no outro, porque temos a certeza que o outro jamais fará qualquer coisa contra a nossa vontade ou que nos possa magoar ou prejudicar. Mas o que as pessoas muitas vezes dizem é: e eu sei lá em quem é que posso confiar? A questão da confiança, Pois claro. é. Pois é. É Inês saber que com aquela pessoa abre-se sobre a sua vida profissional, a sua vida familiar, o que foi a sua estrada, etc, etc, e que a pessoa vai tentar entender, que a pessoa não vai ser um juiz à sua espera, não vai ser um carcereiro em potência, não vai, como eu dizia há bocado, guardar aquilo no bolso para um dia usar contra si, ou, depois de uma ruptura, espalhar pela cidade inteira, etc, etc. E as pessoas, numa sociedade que ela mesma, em termos gerais, é cada vez mais paranoica, nós só nos falta andar costas com costas e de pistola no bolso. Nós acabamos por minar o nosso próprio território com essa desconfiança, não é? Porque muitas vezes... Primeiro com a repetição de determinados comportamentos. E daí vem a desconfiança, não é? E depois, como é evidente, nessas situações corremos sempre um risco. É que pagam justos por pecadores. Não é? Quando a Inês dizia assim, não me apetece outra... Estava a pôr uma hipótese, não é? Uma pessoa pode chegar a uma altura e dizer, já não me apetece partilhar outra vez a intimidade. Sim. E se calhar não lhe apetece e não vai correr esse risco com a primeira pessoa com quem o podia fazer. Não estamos livres destas questões. Não é? Pode chegar o homem ou a mulher certos na altura errada. Enquanto nós andamos aos trambolhões com homens e mulheres errados na altura certa. Seja isso o que for, porque como é evidente, os 20 e tal anos são a altura certa para determinadas coisas, as pessoas podem responder, e eu agrada-me pensá-lo, que os 40 e tal e os 50 e tal são alturas certas para outras coisas. Ponto final, parágrafo, não é? Depois... Vamos ao medo que os homens têm de ser dispensáveis. Que sempre existiu, mas que agora é muito aparente. É. É. E que tem a ver com a tal, proporcionalmente com a tal autonomia das mulheres, nem não é? Mais. Em primeiro lugar, o simples facto do que a Inês acaba de dizer é importante. É que as mulheres, eu até vou ser cauteloso e dizer só, em termos práticos, as mulheres são mais autónomas que os homens. Com todas as exceções que ambos conhecemos. Pronto. E a Inês sabe que eu não estou a falar de mim próprio, porque eu sou autónomo, muito à custa também do micro-ondas, não é? Do restaurante da minha rua, da minha empregada, etc. Não se pode chamar a isso propriamente autonomia. Cada um cria a sua autonomia, não é? Pronto, mas as mulheres são mais autónomas, o que significa que, em geral, as mulheres, naquilo que poderíamos dizer o corrupio do cotidiano, aguentam-se melhor que os homens. Pronto. Mas em termos afetivos, os homens também mudaram. E ao longo do século XX, os homens começaram a poder expressar, a poder explorar os seus próprios afetos, as suas próprias nostalgias, as suas próprias carências, etc. Isto que, por um lado, é um enorme melhoramento. Deixam de estar naquela posição do tipo que chega ao fim do dia, ganha pão da família e a quem a mulher vai dizer o Francisquinho partiu um jarrão da sala, fazes favor, vais castigá-lo. Pronto. Como não rir perante esse trágico acidente do Francisquinho? Exatamente. Não é? O que ainda por cima era chatérrimo, porque o Francisquinho é pequenino, partiu o jarrão às 10 da manhã e castigá-la às 8h30 da noite não faz sentido nenhum na cabeça do Francisquinho já. Pronto. Não é? Bom, esse homem, hoje em dia, grande parte desses homens brincam com os filhos e com os netos nas alcatifas ou na tijoleira. Na tijoleira, com mais algum cuidado. Não é? Pronto. É mais duro. O que é magnífico para eles, o que é magnífico para a ganapada. Esses homens, se for preciso, choram no colo ou no ombro das suas mulheres. É triste que tenham vontade de chorar, é ótimo que consigam fazê-lo no colo ou no ombro das suas companheiras. Pronto. Agora, é evidente que o culto de uma determinada masculinidade não desapareceu.
E, portanto, os homens, com bastante frequência, depois têm este pensamento. Mas espera aí. Mas, tendo eu aberto, não é o jogo, mas, se quiser, a ponte levadiça completamente, eu fico na mão de quem me conhece assim. Eu torno-me dependente. Ela sabe, por exemplo, a falta que me faz. Então, isto é dar poder à outra pessoa. Claro que isto é poder na outra pessoa. Mas numa relação, qualquer um de nós tem poder se o outro gosta. E por isso, você hoje encontra, eu, como é evidente, sempre o observei, mas encontra com mais facilidade os homens que ou têm medo de ser deixados, ou é perfeitamente aparente quão desfeitos estão porque foram deixados. Acho importante só aqui salientar esta coisa da inconstância do poder no amor. É porque nós às vezes de facto sentimos-nos muito poderosos em relação à nossa supremacia amorosa, até achamos que é o outro que gosta mais de nós, e as coisas, esse é um dos fascínios do amor, aliás, e as coisas rapidamente se podem inverter, não é? Isso é verdade. Isso é verdade. Não é? Mas, depois repara, há aqui um parágrafo em que o meu colega diz assim: um homem que depois de um divórcio ficar a viver sozinho ainda é visto como um coitado. Não podemos pensar de forma alguma que homens e mulheres são preparados pela sociedade de forma igual. É verdade, não são. Já é diferente, mas ainda não são. Pronto, eu próprio experimentei isso. Está a ver? Eu divorciei-me há 33 anos atrás. E grande parte dos meus amigos, meus e de minha ex-mulher, não estou a dizer que tivessem tomado partido. Aliás, uma coisa que para mim é gratificante, assim, de supetão, não me consigo recordar de um casal próximo de nós que tivesse cortado com um de nós, o que é bom. Mas, sem dúvida nenhuma, que quem era convidado mais vezes para almoçar, até mais que jantar, porque almoçar era no meio de um dia de trabalho, não é? Era eu. Porque era a noção de, epá, mas aquele tipo que é um australopithecus, pá, o tipo não sabe estrelar um ovo, pá, vamos pelo menos dar-lhe de comer, porque senão aquilo é uma catástrofe, etc. Isto era frequente e ainda é frequente, embora menos. Não é? Agora, depois ele acrescenta assim: é mais fácil para uma mulher assumir que pode viver sozinha do que para um homem. O homem fica muito aflito e acha que tem que ter uma mulher na sua vida. Isto nem sempre é visto desta forma tão consciente. Olha, os amigos às vezes sim. E até as famílias. Mas fiquemos nos amigos. Não sei se têm a mesma opinião que eu, mas em geral os amigos mobilizam-se mais para arranjar uma companhia para um homem do que para uma mulher. Não estou a dizer para sair ou qualquer coisa, mas para ficarem sossegados quanto a ele, quanto ao seu bem-estar, etc, etc. Porquê? Porque ele veste-se catastroficamente, porque ele não come como deve ser. Tudo isto pressupõe o quê? A mulher cuidadora. É verdade, não é? Agora, o que eu acho é que, em geral, nos homens, isto não é assim tão consciente. Esta coisa de ele acha que tem que ter uma mulher na sua vida. Porque isto é muito agressivo para o narcisismo masculino. E, portanto, isto é de uma forma mais inconsciente. Lembra-se de eu lhe falar de alguns trabalhos em que se pergunta às pessoas se se divorciaram, se estão satisfeitos com a vida, e os homens... Ei, é um carnaval em Veneza, em Aveiro, que é a Veneza portuguesa, não é? Agora é que é bom, os anos que eu perdi, isto mudou muito, tantas mulheres por aí à solta, etc, etc. E, no entanto, no mesmo grupo, se bem me lembro, há um ano e meio, 2 anos depois, muitos mais homens tinham voltado a casar do que mulheres. E quando se ia a verificar, tinha muito a ver com o comodismo. O lado prático, no fundo. Nem mais, Claro. embora eles não o admitissem. E não o admitiam, não era de má vontade. Eles verdadeiramente não se apercebiam. Mas havia uma... E isto, aliás, também funciona na situação prévia, que é antes do divórcio e mesmo durante o divórcio. Que é você ouvir o lamento mais do que respeitável, mas quase ternurento, mais habitual nos homens do que nas mulheres, de
que saudades que eu tenho do meu sofá e da minha aparelhagem, etc, etc. Eles não estão a dizer que têm saudades do outro, neste caso da mulher. Eles têm saudades do conforto da minha querida casinha. como cantam os chutes e pontapés. Percebe? É aquele conforto. Porque é assim. As mulheres têm maior capacidade, por exemplo, com todas as exceções mais uma vez, têm maior capacidade de, numa situação em que têm que mudar de poiso, ir para uma casa que não é verdadeiramente a casa dos seus sonhos, desaguar num T1 ou seja o que for, é muito curioso verificar que tendencialmente as mulheres esfarrapam-se para tornar esse espaço mais acolhedor. E conseguem. Muitos homens, sabe qual é a solução que eles encontram? É só entram para dormir. A quantidade de homens que lhe dirão, por exemplo, eu lá em casa, pois tenho que tratar daquilo, mas neste momento o que tenho é uma mesa, uma cadeira ou duas e a cama. E isto pode arrastar-se. O que em geral é insuportável para uma mulher. E você diz, isso tem a ver com a educação? Claro que tem. Não estou a dizer que não. Mas acontece. Eu nunca tinha pensado. Há homens que vivem, homens há homens que vivem, sim, há homens que vivem em sua casa como se vivessem num hotel. Retardam, aliás, há homens que lhe dizem que nos últimos 2, 3, 4 meses não tomaram uma única refeição, incluindo o pequeno almoço, em casa. Saem disparados para o café, para o pequeno almoço, almoçam e jantam fora e entram para dormir. Arrastam-se nessa situação precária, não é? É verdade. Enquanto as mulheres precisam de se revestir de muitas coisas para se sentirem em casa, julgo eu, confortáveis. É verdade, é verdade. E porque os homens não sabem formar esse conforto, será isso? Claro que há homens que sabem. Há uns senão não havia, por exemplo, homens decoradores e outras profissões que já andam. Há homens, por exemplo, que vivem sozinhos e a Inês chega lá e fica com aquela sensação de, enquanto ele está a cozinhar, é melhor eu esperar que ele fale, porque eu posso falar na altura errada, estrago-lhe o arroz e ele sai pela janela. Eu tenho alguns amigos meus que são de uma obsessão na cozinha, como eu nunca encontrei em nenhuma amiga minha. Não estou a dizer que não. E nos arrumos, etc. E tenho amigos que entraram num apartamento num dia e que uma semana depois, ou nem tanto, o apartamento estava, como se costuma dizer, um brinquinho. Foram às lojas todas mobiliar. Agora, que conheci muita gente, a começar aqui pelo seu partener, que se arrastaram semanas e até meses num apartamento mobilado, às vezes de maneiras verdadeiramente sinistras. E há um trecho do salvo erro da Jangada de Pedra, mas não sei, já não me lembro, do José Saramago, em que ele diz esses homens que passam a vida a dizer amanhã, amanhã, num outro contexto, mas que eu percebo perfeitamente quando me dizem, pois, mas eu não tenho tempo e mais isto, mas tenho que dar um jeito àquilo. E passa a semana, e passa o mês, etc. E as coisas continuam na mesma. É verdade. É muito mais difícil encontrar isso nas mulheres. Mas isso também pode ser uma vitimização dos homens. Os homens a quem não se associa... minha cara. Isso aí até pode encontrar dois aspectos. Pode encontrar homens que, perante a hipótese de você ir lá à casa, lhe dizem com um ar aterrorizado, nem pensar. Porque acham que se você entra naquela casa, nunca mais aceita sequer tomar um café com eles. Porque fica pessimamente impressionado. Mas é verdade que, até de uma forma inconsciente, há homens que conseguem julgar com estas, digamos assim, lacunas a seu favor. Porquê? Porque despertam aquilo que ou tentam despertar aquilo que convencionalmente se chama o instinto maternal das mulheres, que vão tomar conta deles. Sim. Não é? E dizem, coitado deste tipo, que é um tipo fixe e tal, olha como este tipo vive, etc. Pronto. É muito curioso porque, por exemplo, há certas coisas que estão tão interiorizadas nos homens e nas mulheres, mas agora o que eu vou dizer é das mulheres, que estão tão interiorizadas nas mulheres, nomeadamente em relação ao olhar social, hoje muito menos, mas eu lembro-me de casamentos que já só existiam no papel
e em que aquelas mulheres se esfarrapavam para que os seus homens andassem impecáveis a todos os níveis, nomeadamente o que vestiam, como estava combinado, as cores, etc, etc, com medo do que se poderia dizer delas. Sim. Como é que o marido delas podia andar completamente desconchavado. Está a ver o que é terrível nisto de medo da opinião social. Ora, as mulheres foram muito educadas a que toda a gente avalie o seu lar, e quando a avaliação é negativa, a maior parte das variáveis são ainda sacadas a ela. O que, obviamente, não é justo. Como é que estamos de tempo? Estamos capazes de avaliar este último item dos novos casais? O que é que acha? Estas três tendências, não é? Pois, porque eu não queria deixar de as referir, porque o Dr. Manuel Peixoto fala de três tendências. De os novos casais não querem ter filhos. E ele diz, vou citar, há uns anos um casal que não tivesse filhos não era socialmente bem visto. Hoje, com a emancipação da mulher, a dedicação ao papel maternal e, consequentemente, paternal diminuiu e a pressão social para ter filhos já não é a mesma. É verdade. É indiscutível que a pressão foi sempre maior nas mulheres. Não é? Mas para o casal também. Hoje, um casal sem filhos não está sujeito, alguns estão, diga-se passagem, e até dentro da própria família, mas há aquela pressão de então quando é que? Porque estas coisas até eram verbalizadas e às vezes ainda são. Então, e depois isto ainda aumenta quando, digamos assim, a colheita daquele casal está toda a ter filhos. E só aqueles é que não têm. Bom, isso tornou-se mais pacífico. Depois, a segunda tendência é procuram a terapia de casal na fase do namoro. Eu até acrescentaria a isto e procuram terapia de casal já casados. O que não era nada habitual. Aqui está não era habitual? Não, querida. Oh, querido, o mais habitual era aparecerem as mulheres a queixarem-se. Porque os homens, em primeiro lugar, um psi é para malucos. Ou era para malucos. Às vezes ainda é. Ainda acham isso. Mas não quer dizer que não haja mulheres que não acham a mesma coisa. Mas pronto. Era para malucos. Mas depois havia outra questão, Inês, que é, nós vamos, olha o que dizia há bocado, nós vamos falar da nossa vida privada. Vamos dizer que não fomos capazes de resolver os nossos problemas e vamos falar com um terceiro sobre a nossa vida privada. E depois o fantasma lá atrás. E se o tipo ou a fulana ainda vai dizer que eu também tenho culpas no cartório? Quando a versão oficial lá em casa é que a minha mulher é que mina completamente isto. E, portanto, é verdade, aparecem-nos pessoas na fase do namoro, aparecem-nos casais na fase do namoro, mas aparecem-nos casais que já estão juntos muito mais do que há 10 ou 20 anos atrás. É claro que é mais conhecida a terapia de casal hoje em dia, não estou a dizer que não. Mas não é por acaso que muitos de nós dizem que a pergunta que mais nos é feita hoje em dia é como é que conseguimos ficar juntos. Terceiro, são mais individualistas. Pois claro, mas nós estamos numa sociedade cada vez mais individualistas. E o Dr. Manuel Peixoto diz, atualmente as pessoas estão muito mais voltadas para si próprias e essa nova forma de ser afeta ao casal. Era o que eu ia dizer, se estão mais individualistas, logo o amor fracassa mais facilmente, não é? Porque não estamos dispostos a fazer grandes cedências. Porque é preciso encontrar um equilíbrio entre aquilo que, também não estou aqui a ser hipócrita, entre aquilo que é o meu espaço, e aqui até estou a falar mais do meu espaço psíquico, além de, como a Inês sabe, eu não sou um partidário daquela velha história, conheço o meu companheiro e a minha companheira por dentro e por fora, sei tudo acerca dele. Sempre achei isso com uma sonoridade um bocado sinistra, não é? Mas o equilíbrio entre isso e o necessário investimento na vida a dois. Porque senão o que é que temos? Temos duas individualidades que por acaso vivem juntas. E que se calhar haver qualquer interesse que os une, então pronto, têm um trajeto paralelo durante algum tempo, seja naquela noite, seja naquela semana. Mas depois voltam às suas conchas. Chamar a isto um casal, se calhar é otimismo. Bom, mas que procuramos essa quase salvação antes do tempo, quer dizer, podia ser um bom sinal, pode ser um bom sinal. E é. Agora, okay. Cuidado, porque isto bate para a minha porta e, portanto, quero deixá-lo bem claro. A terapia de casal não faz milagres. Uma terapia de casal pode, inclusivamente,
mostrar de uma forma assaz rápida que aquela relação não tem conserto. Agora, eu sempre achei que, pronto, quando uma relação é importante para nós, se tiver que terminar, que termine tendo nós a sensação que tentámos tudo. E às vezes, parte desse tudo é ouvir a opinião de um profissional. É fundamental. É. Estamos no fim? Temos 5 minutos ainda. Então eu trouxe-lhe aqui uma prendinha para acabar, do Carlos Drummond de Andrade, que é assim. O meu amor faísca na medula, pois que na superfície ele anoitece. Abre na escuridão sua quermesse, é todo fome, e eis que repele a gula. Sua escama de fel nunca se anula, e seu rangido nada tem de prece. Uma aranha invisível é que o tece. O meu amor, paralisado, pula, pulula, ulula. Salve é lobo triste este homem. Era extraordinário. Quando eu secar, veja que bonito, ele não diz quando eu morrer, diz quando eu secar, ele estará vivendo. Já não vive de mim. Nele é que existe o que sou, o que sobro, esmigalhado. O meu amor é tudo o que, morrendo, não morre todo e fica no ar, parado. Lindíssimo. Muito bonito, sim. Não é? O meu amor é aquilo que fica até para além de mim. Júlio, e o que é que vamos ouvir hoje? Hoje foi escolha sua. Hoje, as minhas escolhas, aliás, se nós não disséssemos, os ouvintes sabiam sempre que as minhas são sempre tão pouco originais, mas com esta história de casal veio-me imediatamente ao espírito o With or Without dos YouTube. Que é a nossa nova perspectiva sobre as relações. Nós vivemos de qualquer forma, é um bocado isso. Julgo que as mulheres pensam muito isso. Pronto, e às vezes também, agora que eu penso nisso, porque foi uma escolha completamente, aliás, a Inês é testemunha, que foi uma resposta de rajada, mas agora que eu penso nisso, também por uma coisa que sempre me impressiona, que são aquelas pessoas, no fundo, que vêm dizer nem com ele, nem sem ele, Sim. nem com ela, nem sem ela, que é uma situação muito complicada de gerir. Há pessoas que têm tendência para perseguir esse ninho, não é? É, mas que é, vou-lhe dizer, pronto, se calhar é da hora e estou a ficar com apetite, mas que é uma sanduíche muito complicada. É um espartilho, porque quando nós dizemos de alguém não consigo viver com ele, mas também não consigo viver sem ele, é uma camisa de 11 anos. Júlio, um beijinho. Beijinho. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.